Olá pessoal, mais uma vez aqui com o nosso Papo de PNL. Dessa vez aqui em Tatuí, eu e a Rê estamos com o nosso grande amigo Edu, que também é karateca, é um profissional do esporte aqui em Tatuí. E a gente trouxe essa oportunidade aqui para a gente obter um depoimento dele, da vivência dele, da experiência no universo do karatê com a junção da PNL, tudo que ele trouxe de aprendizado e pôde aplicar na profissão dele. Bom, é um prazer ter vocês aqui, né? O Flávio já há tanto tempo prometendo de vir. E agora finalmente deu para vocês estarem aqui. Legal, eu agradeço a presença de vocês, né, aqui na minha academia, conhecendo a cidade de Tatuí. Bom, a PNL ela agregou bastante ao meu trabalho, minha vida, como um todo, né? Não tem como não agregar. Tanto na parte educacional, na compreensão daquilo que estava acontecendo com os meus alunos, seja na hora de eu ensinar alguma coisa para eles, de entender às vezes um sentimento que estava tendo ali. Motivação, usei várias técnicas de motivação, usei muito o círculo de excelência, às vezes antes da aula, né, para dar um gás para o aluno chega, principalmente adulto, né, os adultos eles vêm de uma empresa, vêm estressados, um monte de coisa lá de fora, né, influenciando, vem estressado, até cansado. Aí você pega aquela técnica que vai motivar, vai dar um gás, você vê aquilo que ele está precisando, dá aquele gás e vamos para o treino. Então, a contribuição foi realmente muito grande. Na parte de aprendizado, você observar sistema representacional, né? Quer dizer, como que a pessoa representa o mundo, como que ela aprende, como é que ela entende aquilo que eu estou falando, né? O canal de representação. Então, eu estou mostrando algo para uma pessoa que é visual, está aprendendo fácil. Eu estou mostrando algo para quem é auditivo, então a pessoa não está compreendendo muito bem aquilo. Eu estou mostrando para quem é sinestésico, então a dificuldade de compreender. E aí quando você entende qual é o canal de comunicação da pessoa e passa a ensinar ela naquele canal, né, como eu falei para vocês daquele meu aluno que era auditivo e estava com dificuldade de entender, né, o momento de aplicar aquela técnica, estava atrasando na técnica, entende, puxa vida, ele está falando com ele. Então o que tem que fazer? Tem que reduzir esse tempo. Então, ao invés dele falar toda aquela frase, ele fala só já e pronto. Já vai direto pro Agora é engraçado, assim, o que é interessante para observar assim, no esporte, principalmente no karatê, que é um esporte de combate, né, também de defesa pessoal, uma prática, é um esporte em si, a gente logo imagina, né, talvez para o leigo, né, pensa assim, é um esporte que envolve só o sinestésico. Como que você, além desse exemplo aí que você trouxe para a gente, consegue mostrar assim, que não é só o sinestésico, que envolve todos os outros canais, que momentos assim, na prática do dia a dia, ensinando os alunos, tendo contato com as dificuldades, talvez no treino ou de repente nas aulas mesmo, como que eles demonstram ou como você observa que eles podem ter o uso de outros canais, né, de outros sistemas representacionais? Então vamos lá. A questão da aprendizagem é algo que sempre me fascinou, eu sempre busquei didática, isso para mim mesmo, para eu aprender mais fácil. E aí observando nas aulas essa questão dos sistemas representacionais, você observa, por exemplo, canal de entrada. Então, tem coisas que você tem que mostrar, você vai mostrar a técnica. Ok, o aluno ele vai olhar aquilo, ele vai imaginar na cabeça dele, vai fazer, vai executar. Mas tem coisas que você tem que falar, você tem que explicar, você tem que construir isso para que ele possa compreender. Então, quando você falou, quando a gente fala de karatê ou de algum esporte que seja mais sinestésico, na verdade não. Principalmente karatê, que karatê envolve muita técnica, muita qualidade técnica. Tem as competições de kata, que o movimento tem que estar certinho, a base tem que estar certinha, quadradinha. E aí, o que eu observei em cima disso? Uma pessoa que é mais visual, ela tem mais facilidade para construir os detalhes técnicos, a qualidade técnica. Enquanto que o sinestésico não. O sinestésico ele acaba tendo uma qualidade técnica menor. Ele tem uma resposta física melhor do que o visual. Mas a qualidade técnica é melhor. Então, aí você tem que buscar esse equilíbrio. Então, você vai chegar para o sinestésico e muitas vezes você vai ter que explicar
e estratégias de visual para ele melhorar essa qualidade de aprendizado. Para ele conseguir perceber detalhes que ele não estava conseguindo perceber, por não usar mais o canal visual. Por não usar tanto o visual. Exatamente. Então aí você percebe que você acaba treinando o sistema representacional da pessoa. Como um todo, Como né? um todo. Porque a gente já fala que não tem o que é melhor. Não é? Nós temos todos. É o que é mais útil. O que é mais útil. E aí eu observei o quê? Exatamente. Então tem pessoas que têm muito mais habilidade no sinestésico, tem outras que têm mais habilidade no visual. E aí o que é interessante? O interessante seria que se desenvolvesse nos três, que vai facilitar muito mais o aprendizado. Mas essa questão da representação do visual, do auditivo, do sinestésico, e observei também, passei a me observar. Quer dizer, quando eu fiz o teste dos sistemas representacionais, eu vi que era bastante equilibrado os meus 3 sistemas. Isso me facilitava o aprendizado. Por quê? Vamos falar de karatê especificamente. Karatê, a gente precisa ter velocidade. O movimento ele tem que ser rápido. Como é que eu sei que o movimento é rápido? Eu vejo. Então eu vou olhar para o meu movimento, seja no espelho, seja numa filmagem, e vou ver que ele está rápido ou não. Se ele não está rápido o suficiente, o que eu faço? Torna ele mais rápido, mas eu vou ver. Tá? O movimento ele tem que ter o que a gente chama de kime, que é a potência do golpe, é o final do golpe. E no karatê, como é que a gente percebe se tem kime ou não? Pelo barulho do kimono. Então quando a gente soca, o kimono ele faz um barulho no final, quando a gente trava. Quanto mais kime, quer dizer, quanto mais forte, maior esse barulho. E aí qual canal a gente está olhando? O auditivo. Tá? Então a gente vai estar usando todos os 3 sistemas representacionais. Aí tem a questão de você sentir o corpo como um todo para cravar o movimento, para gerar o talquimê. Aí a gente está usando o sinestésico. Então a gente precisa estar estimulando os 3 canais. E aí se a gente pega um aluno que não usa normalmente 1 ou 2 canais, ele vai ter uma deficiência. E aí como programador, o que eu faço? Ajudo ele a perceber esse canal e melhorar esse aprendizado. Como um professor com PNL. Exatamente. Então a PNL ela acaba contribuindo para que você se expanda, você cresça numa forma mais plena dentro do aprendizado. E como você nota que os alunos têm percebido assim, a diferença, né, de aplicar o seu conhecimento, né, na PNL, talvez como um conhecimento diferenciado, né, do karatê, né, com todo esse aparato aí de possibilidades dentro do estudo, dentro do aprendizado, dentro de toda essa perspectiva do aprendizado? Como que você percebe que os alunos têm atuado, assim, observando você com esse diferencial? O que acontece? O aluno ele acaba ficando mais motivado, porque ele percebe o próprio progresso. Então ele está diante de uma pessoa que compreende as dificuldades que ele tem dentro daquele aprendizado, dentro da comunicação. Vamos falar do sinestésico. Na minha visão, o sinestésico é o cara que tem mais dificuldade de aprender, porque ele acessa pouco o canal visual. Isso quando a gente fala de uma pessoa muito sinestésica. Né? Ele acessa pouco o canal visual, o canal auditivo. E aí quando você tem esse contato com ele, né, você usa mais esse canal, você facilita para ele. Então ele se sente mais seguro em aprender. Porque o que acontece? O aluno, quando ele vem para uma academia de karatê, né, ele chega ali, ele olha aqui para dentro, ele vê todo mundo treinando e fala, nossa, isso é difícil. Ele não está olhando que aqueles alunos começaram como ele. E eu tive feedback de um aluno que falou justamente isso. E eu usei uma técnica de PNL com ele que eu não sabia, não lembrava, na verdade, que eu tinha usado, que é ressignificação. É um cara que eu conhecia há muito tempo, ele chegou e falou, então, eu quero começar a treinar karatê. E parou, olhou, viu todo mundo treinando. Isso foi ele que me contou. Viu todo mundo treinando e falou, puxa, isso é difícil para mim, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho coordenação motora. Olhei para ele e falei, nenhum deles tinha. Ressignificou, ele falou, poxa, se nenhum deles tinha... Se um pode... Aí ele começou a treinar, isso deixou ele seguro. Agora, o que fez com que eu tivesse essa estratégia? Ressignificação. Quer dizer, do que ele precisava, o que ele precisava entender naquele momento. Que se é possível para o mundo, é possível para ele. Então, isso deixa realmente o aluno muito mais confiante e abre o canal. Sim. Quer dizer, ele está dando um passo de cada vez, ele está percebendo o progresso e cria uma conexão mais forte comigo. Né? Aí vem a técnica de PNL, de criar conexão, a empatia, o rapport.
de entender, e o aluno se sente muito mais seguro dentro do treino, dentro da aula. Eu estava conversando com ele em outro momento sobre a importância do professor, né, na vida de todos nós, né? Sim, até a gente como... Quando eu falo professor, logo me vem na minha imagem os professores que eu tive na minha vida. Sim. E a PNL, não sei se eu já cheguei a falar para você, Fábio. A primeira vez que eu entrei em contato com a PNL foi através de um professor que foi num programa de televisão. Sabe aqueles programas onde a pessoa quer rever uma pessoa de muito tempo atrás? Então a moça foi lá, uma ex-aluna, que não via esse professor há mais de 15 ou 20 anos, e aí toda a produção trouxe esse professor para o programa, e lá, depois que ele apareceu, os abraços e tudo mais, a entrevistadora perguntou, né, mas o que é que ele tinha de diferente? O que esse professor tinha de diferente que fez tanta, né, que fez com que todos os seus alunos pudessem ter excelência na matéria dele? Ele tinha feito a formação em PNL. Olha só. E isso, há muito tempo atrás. Então, olha só como a PNL, nós já falamos da importância da PNL com o coach, né? E aqui Sim. nós estamos falando da importância da PNL com os professores, né? E a gente está falando num contexto de ainda aulas voltadas para um segmento específico, né? Um segmento específico. E a gente quer estender isso também, né? Nós já temos um outro papo com o nosso querido Gabriel, que também é professor, mas professor de escolas, né? Ele trabalha com uns alunos de uma idade entre 12 e 16 anos, uma fase onde há esse universo, né, da adolescência. Então, é uma fase muito mais complexa, né, para os jovens. Hoje até a gente fala muito de geração X, Y, essa questão do imediatismo, da forma de... Então, as coisas que prendem a atenção ou despertam, de repente, até a distração, muitas vezes, né, na sala de aula, tudo, e conter tudo isso dentro da sala de aula como professor. Qual o papel, né, do professor na sala de aula? A importância. E a importância que ele tem, inclusive a influência que ele é. Como referência. É justamente o que a gente estava falando agora, né? O professor, ele é uma referência, ele é um formador de opinião, Sim. ele é um modelo. Então, dependendo do professor, se você pega o professor de arte marcial, até tem o sensei Arakaki, que é um sensei já 7º, 8º dan, ele comentando justamente da referência que um sensei que um aluninho chegou para a mãe e falou, quero cortar o cabelo igual do meu sensei. Então, o que o aluno... Sim, o que o aluno quer? O aluno quer ser faixa preta. Então, ele olha para o sensei é faixa preta. O que ele quer ser? Ele quer ser o sensei. Então, ele começa o quê? Não apenas copiar, ele modela, ele se torna o sensei. Lao Tse dizia, o mestre ensina sem ensinar. Então, nós, professores, pela nossa postura, pela nossa atitude, pelo nosso jeito de se portar, de se falar, nós estamos educando, nós estamos formando pessoas, ou pior, ou deformando pessoas. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. E a PNL traz essa visão da responsabilidade. E as pessoas, estava falando para a Regina, as pessoas não têm ideia do poder que as palavras têm. Nós temos, porque é programação. Cada palavra, a palavra é de processo. Uma palavra que os meus alunos não adotam mais, é difícil. Todos eles. O que é mesmo? É desafiante. É desafiante. Muda completamente. Muda. Isso ele não está usando só aqui, ele está levando isso para a vida dele, lá para fora. Agora, se você pensa, você está trabalhando com criança, você está formando a próxima geração. Então, você está colocando a tua contribuição. E esse é o papel do professor, quer dizer, é uma missão. Se você assumiu esse papel de ensinar, seja karatê, seja na escola, seja dança, qualquer coisa, você está assumindo uma missão. Uma missão. Você não está ensinando só aquilo, você está ensinando muito mais coisas. Crenças, valores, comportamentos, atitudes. Fazendo ela identificar tudo isso, ressignificar. Olha essa ressignificação na vida desse seu aluno. Sim. O quanto outras coisas ele pode ter ressignificado a partir disso. Sim, né? Sim. Então, a nossa influência é muito grande. E aí a gente está falando aqui do treino, mas estava falando para a Regina, né? Eu teve uma época que eu competia, eu fui competidor, depois eu fui técnico, e em várias situações. Vamos falar de esporte de alto nível. Hoje o karatê é olímpico, então nas próximas Olimpíadas o karatê vai estar lá.
representando o Brasil, sendo representado no Japão, nas próximas Olimpíadas. E usei técnicas de PNL dentro das competições para alinhar, e o resultado foi fantástico. O aluno estava lá nervoso, estava tenso, estava com medo, e através do alinhamento dos níveis lógicos da mente, eu consegui deixar ele calmo, tranquilo, focado e pilhado. Porque precisa dessa energia também, né? Com foco ele direciona toda a sua energia para direcionar para aquilo que você precisa, qual é o objetivo. Então foi muito legal. E aí o que acontecia? A gente ia para a competição, o aluno ia competir, já conhecia, e aí dá para usar aquela técnica, dá para fazer PNL e tal. Ele mesmo vinha buscar, ele sabia o resultado que aquilo ia dar lá na competição. Então, a gente estava vindo para cá, né, e a gente estava conversando exatamente sobre a influência que tem os professores nas escolhas até de algumas disciplinas dos quais os alunos se identificam mais. Né? Então, algumas pessoas terminam indo mais para cálculo, outras gostam mais de humanas, outras gostam mais de matérias mais teóricas, né? Mas o que acontece é exatamente que durante as aulas algum professor termina sendo não sendo um professor muito congruente com os seus princípios e termina estragando o gosto por aquela disciplina. E muitas vezes os primeiros traumas em relação a algumas disciplinas ou rejeição a essas disciplinas são essas experiências, que é muitas vezes uma linguagem não verbal, dentro de uma linguagem não verbal. Você falou assim, tem muita questão dos sistemas representacionais, né, envolvendo mais a linguagem não verbal também, e eu imagino que isso acontece muito no momento em que o aluno chega e apenas vê o treino. E aí você chega para ele e fala assim, mas o que ele vê é aquilo ali. A primeira dificuldade é, poxa, como é que eu vou fazer isso com o meu corpo, com a minha capacidade? Aí começa a ver as limitações, né? De capacidade, de habilidade, entram algumas crenças também. E isso acontece quando você falou dessa questão de ressignificar, talvez isso tudo aconteceu num processo muito rápido. Muito rápido. E você falou da agilidade do Karatê, né? Eu penso também que a PNL traz pra gente essa velocidade de pensamento, de insights. Como é que você percebe que isso acontece também na prática do Karatê, ou de no ensino também? Sim, com certeza. Porque o que você observa? Tudo é modelo de mundo, né? Quer dizer, mapa não é território. Você tem o seu modelo, eu tenho o meu, e aí é aquela coisa. Uma coisa que ficou muito claro para mim é justamente a questão da referência. Quando o sensei fala assim, vamos lá, vamos fazer rápido. Rápido comparado com o quê? Então, quando você fala rápido comparado com o quê, o que você tem que imaginar? Dentro da mente daquela pessoa, existe um rápido. Mas o quanto é rápido? Será que é o que eu preciso? Será que é aquilo que ele tem? E aí o que eu passei a fazer? Passei a criar modelos para dar para eles. Então, usando técnicas de PNL, eu consegui fazer com que um aluno que não fosse tão rápido se tornasse mais rápido. Porque quando eu falava assim, faz rápido, não era aquilo que eu precisava. Mas por quê? Porque ele tinha um modelo, e aquela era a referência dele. Ou talvez ele nem tivesse modelo nenhum. Quer dizer, ele fazia o que ele achava que estava rápido. Então, esses insights de você ir percebendo, peraí, ele não está fazendo por quê? Por qual motivo? Existe um modelo ali dentro, existe um valor ali dentro, existe uma crença ali dentro. E aí, o que eu vou procurar? Eu vou explorar o que está acontecendo. Quer dizer, é uma estratégia mental, é uma crença, é um trauma. E aí a gente trabalha ali muito rápido em cima disso. Olha só o que eu pensei agora, né? Porque o estudo da PNL é o estudo da excelência humana. E aqui é o estudo do despertar dessa excelência humana. Então, você, com todos os seus ensinamentos aí, com a PNL, desperta essa excelência humana nos seus alunos. Parabéns, Leitor. Obrigado. E acontece de vir trazer também, assim, os alunos trazerem algumas situações, sei lá, da vida pessoal deles. Nossa, e tudo, e você... Com essa sensibilidade, imagino que ajuda muito. Nossa, com certeza. Porque assim, né, quando a gente faz a PNL, a gente fica muito aficionado, né? A gente fica apaixonado pela PNL. E a gente fala, a gente comenta, porque a gente quer que a gente quer que essa transformação atinja as pessoas, ajude a evoluir as pessoas, porque a gente quer um mundo melhor. E aí, se as pessoas se melhorarem, logicamente o mundo vai se tornar melhor, porque o mundo são as pessoas. E aí essas pessoas, sabendo que você tem as chaves, elas vão te procurar, né? Elas vão vir. Então, às vezes é um aluno, eu tenho um aluno
eu tive, ele infelizmente já teve que ir embora, né? Ele terminou o curso dele, um aluno de karatê que estudava no conservatório. E ele trazia as dificuldades dele de aprender, né? E aí a gente explorava, ampliava, tirava barreiras, tirava crenças, melhorava a capacidade dele perceber a música. Exemplo, até comentei com você uma vez, ele é mais visual, esse aluno. Ele tocava violão, então ele precisava acessar outros sistemas, precisava acessar um pouquinho do sinestésico, o auditivo e conectar tudo isso. E aí acessamos a estratégia mental dele, né? Como ele conseguir tocar com excelência. Porque o que ele percebia? Ele tocava, mas ele tocava de uma forma mecânica. Mas naquele momento ele tocou de uma forma mais natural. Pô, peraí, o que acontecia aí? Fizemos ali uma sessão rápida, ele percebeu e melhorou isso, teve notas altas. Tanto é que ele treinou comigo por 4 ou 5 anos. Nossa, aqui. que lindo. E aí nesse período, quando ele começou, ele tinha uma sensação de que ele era uma panela de pressão. Ele se sentia muito estressado, ele se cobrava demais. Teve prova que ele tirou 9,5 na prova que ele fez, ele tirou 9,5 e achava que não estava bom, 9,5, e aí a gente trabalhou isso dentro dos processos da PNL. Ele terminou aceitando uma nota 9, pô, foi fantástico, foi ótimo. Comemorar a nota 9. Comemorou, se aceitou mais. Então é aluno que às vezes, trabalhando aqui no Karatê, falando de sistema representacional, de memorização, de aprendizado, ó, faz assim, você é mais sinestésico, quando você sai a memória, olha para baixo. Aí, a aluninha depois chega e fala, olha, eu fiz uma prova na escola e usei aquilo que você falou aqui no Karatê e funcionou, acessei a minha memória, tirei uma nota boa, uma nota excelente. Então, realmente, eles trazem coisas de fora para cá. Pô, Edu, que legal, cara. Você poderia dar alguma dica, né, para quem não conhece PNL, para os pais, professores que talvez nunca tiveram contato com essa ferramenta, com base na sua experiência, que dica que você daria para uma pessoa que não conhece PNL? Que possa aplicar com os filhos, na educação dos filhos, ou na condução de uma aula, ou como professor? Olha, tanto como programador de PNL, como coach, né, eu ajudei algumas pessoas a passar em exames. Uma pessoa que estava 5 anos tentando passar na faculdade de medicina, não estava conseguindo. Eu acho que o ponto principal, o ponto de partida é o que você quer. Esse é o ponto de partida. Por quê? Não sei se por cultura, eu não sei se por medo. Todas as pessoas, ou pelo menos grande parte das pessoas, elas sabem exatamente aquilo que elas não querem. E aí quando elas pensam naquilo que elas não querem, para onde elas vão? Para lá. A energia vai onde a gente joga. Exatamente. Então a pessoa, ela tem uma prova, no que ela está pensando? Eu não quero me dar mal, eu não quero tirar uma nota baixa. A pessoa tem um teste, eu não quero ir mal no teste. Esse meu aluno de música, eu não quero ser um músico ruim. Então acho que a principal dica, o que você quer? Então isso tem que estar muito claro na mente da pessoa. Então a minha dica pergunta, seu filho, o que é que você quer? Aonde você quer chegar? Se você já estivesse lá, o que estaria acontecendo na tua vida? Então ela precisa ter muito claro na mente dela a imagem daquilo, ela vê aquilo, ela ouvia aquilo, ela sentia aquilo, ela está lá. E aí os recursos vão aparecendo por si só. Tá? Só que é o seguinte, precisa tomar cuidado para não ficar lá, porque isso vai gerar uma ansiedade. Então ontem eu estava falando disso para 2 alunos. É como uma escada. Você vai subir, você tem uma meta, você tem um objetivo. O que eu quero? Chegar no primeiro andar, no segundo, no terceiro? Não sei. Mas é um degrau de cada vez. Então saiba onde você quer chegar, quer dizer, o que você quer positivamente. Tá? Já sabe o que você tem que fazer aqui, qual o primeiro passo para você chegar lá. A coisa fica muito mais clara, fica muito mais leve. Isso vai diminuir a ansiedade, isso vai aumentar os recursos. Então a minha dica saiba o que você quer. Agora, uma coisa interessante, como as pessoas elas são treinadas a saber o que elas não querem, elas vão sempre pensar, então, o que eu não quero, o que eu quero evitar. Então, tá legal, faz de conta que você pôs na mão. Isso é o que eu não quero. O que você quer, então? Se eu não quero chegar aqui, onde eu quero chegar? E aí, um passo de cada vez, passo a passo, um degrau de cada vez. Essa é a minha dica. Ok. Bacana. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, Edu, a gente quer te agradecer muito pela oportunidade de você ter nos recebido aqui, pelo seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada. Eu agradeço muito a presença de vocês. Assim, papo de PNL é uma coisa que, se a gente for
começar, a gente vai ali 2, 3 dias, uma semana, porque não tem fim, né? Não tem fim, é muita coisa, são muitos resultados. Tá, mas antes de você concluir, a gente vai pedir para você fazer uma coisa que você já apresentou para a gente, de fazer aquele kata utilizando os processos visuais e depois demonstrar ele como processo sinestésico. Claro. Eu gostaria de fazer uma coisa que talvez a gente tenha que fazer um pouco mais perto da câmera, aquele que eu expliquei sobre o Kime. Sim, sim. Lembra? É assim, o Kime, como é que a gente gera o Kime? Que é a potência do golpe, a contração muscular no final. Pela velocidade visual e a estratégia mental é o barulho do kimono. Às vezes a gente vê isso muito em filme, né? Barulho da roupa no filme. E é real. Então, quando a gente escuta o barulho da roupa, do kimono, da manga do kimono, a gente sabe que está tendo Kime. Isso já é um sinal. É um sinal, é uma estratégia para você conseguir cravar. Não aprendi. O movimento. Não vai ter que demonstrar nada em mim, né? De novo. Não se preocupe, que a gente faz no ar. Bom, podemos fazer sim. Legal. Muito obrigada, viu, Edu? Como eu estava demonstrando agora com relação a Kime. Para quem conhece Karatê, Kime é onde a gente coloca a força. Karatê a gente não usa força, a gente usa potência pela velocidade. Então é assim, quando a gente contrai o movimento, a gente bate solto, então a gente contrai o movimento, gera potência, gera o Kime. Agora, como que a gente percebe o quanto a gente está contraindo, o quanto Kime? Pelo barulho que o kimono faz. Então, se eu prestar atenção no barulho do kimono, eu consigo perceber se eu estou colocando mais ou menos Kime e consigo melhorar isso. Por quê? Eu vou procurar fazer mais barulho. Quanto mais barulho eu faço, mais Kime eu estou tendo. E aí tem a questão da velocidade. Como eu estava explicando, a velocidade é visual. Então eu posso simplesmente olhar para os meus braços e perceber se eles estão rápidos ou não. Só que não adianta só olhar para os braços e falar, eles estão rápidos ou não estão, comparado ao quê? Então o que eu procuro fazer? Usar uma estratégia. Tentar não enxergar meus braços. Então se eu estou socando e não enxergo o braço, quer dizer, estou fazendo rápido. Eu posso fazer isso no espelho. Bruce Lee fazia isso com sombra. Então, ele projetava a sombra dele na parede e ficava olhando para a sombra. Quer dizer, ele tentava socar mais rápido que a sombra dele. E isso vai fazer com que soque cada vez mais rápido. Então é uma estratégia para velocidade visual. E aí a gente tem auditiva para o Kime, visual, né, para velocidade. Aí tem a contração do movimento. Quando a gente faz o movimento, aí tem que usar o sinestésico, né? A gente contrai a musculatura, então você tem que sentir, seja sentir o chão, sentir o corpo, sentir a musculatura. Então a gente usa todos os sistemas representacionais, visual, auditivo e sinestésico. Então, a gente estava falando aqui da diferença entre o europeu fazendo um kata e o japonês fazendo um kata. Quer dizer, um trabalha muito mais no sinestésico, quer dizer, tem muito mais energia, você vê aquela energia corporal, um movimento muito mais explosivo vindo de dentro. E o europeu, que tem mais velocidade, um movimento mais bonitinho, e aí você percebe que ele está trabalhando muito mais no sistema visual. Agora, é resultado e resultado. E esse resultado ele tem que estar alinhado com o quê? Com a meta. Qual que é a meta da competição? Mostrar um kata bonito. Então, qual que é o sistema mais adequado para uma competição? É o visual. Agora, se você está falando em exame de graduação, o sensei que está te avaliando, o que ele quer ver? Realidade. Qual sistema melhor então? Sinestésico. Aí é resultado alinhado ao objetivo. Eu vou fazer o kata Ryan-Undan, que é o quarto kata do Karatê, o kata de faixa laranja. Eu vou fazer primeiro um sistema representacional visual e depois um sinestésico. O que significa isso para o leigo? Quando eu faço um sistema visual representacional, eu vou estar visualizando esse kata na minha cabeça, eu vou estar enxergando ele, a imagem dele, como se fosse um filme que estivesse passando, de cada movimento. Estou fazendo um movimento e estou enxergando, estou fazendo um movimento e estou enxergando. Quando eu fizer um sinestésico, eu praticamente não vou estar enxergando nada, eu vou estar sentindo cada movimento. Eu vou estar prestando atenção na força que eu tenho que fazer, na velocidade. Na verdade, a estratégia é como se eu estivesse imaginando adversários, porque é isso que o kata é. O que o kata é? Um kata é uma luta contra adversários imaginários.
Então, quando eu faço kata, eu estou defendendo, estou atacando, imagino meus adversários. No visual, eu visualizo o kata. No sinestésico, eu estou imaginando os adversários, eu estou sentindo a intenção deles. E isso está me trazendo para a minha sensação física do meu corpo. Então, agora eu vou fazer no modo visual. Bem, agora eu vou fazer um sistema sinestésico. Vou procurar sentir mais o kata. Força, velocidade. Eu vou estar mais conectado com a energia. Vou estar muito mais conectado com o objetivo de, digamos assim, sobrevivência, diferente do primeiro. O sinestésico, ele sobe bem mais a adrenalina. Bruce Lee chamava isso de raiva controlada. Você traz realmente o sentimento, a emoção e canaliza, mantendo-a sob controle. Os